Esta semana, o Brasil comemorou a notícia de que o país saiu novamente no mapa da fome. Mas os desafios ainda são imensos, não só para os brasileiros, mas para o planeta. Hoje, em torno de 730 milhões de pessoas no mundo sofrem por não terem absolutamente nada para comer. Os números se tornam ainda mais alarmantes quando pensamos que a população mundial segue em ritmo de crescimento. O planeta poderia estar perto do limite da produção de alimentos? O vazio que mata. A fome, infelizmente, ainda é uma chaga que acompanha a humanidade que parece não ter fim. A fome ganha números cada vez mais alarmantes pelo mundo. Hoje nós temos em torno de 735 milhões de pessoas no planeta que agora, nesse momento, não tem absolutamente nada para comer, nem para si, nem para sua família. E os especialistas fazem um alerta. Os recursos para tentar solucionar o problema não são infinitos. A agricultura ela é extremamente dependente da natureza. Conforme as condições naturais vão se deteriorando, a produção de alimentos fica em risco. O Brasil é chamado de o celeiro do mundo e isso não é à toa, não. Aqui existem plantações ricas em alimentos que brotam da terra fértil, comida que atravessa fronteiras e oceanos, alimentando milhões de pessoas. Uma população que não para de crescer. Em 1927, éramos 2 bilhões de pessoas no planeta. Em 1999, passamos dos 6 bilhões. E em 2022, ultrapassamos os 8 bilhões de pessoas. Nunca crescemos tão rápido. A população se multiplica, consome cada vez mais. Mas os recursos da terra não crescem na mesma velocidade. É como se, ao passar do tempo, tivéssemos mais gente do que alimentos. E aí o planeta sempre nos deu tanto, parece já não conseguir acompanhar o nosso ritmo. Um pensamento que já faz parte da humanidade desde 1960, quando o físico holandês Heinz von Forster divulgou uma previsão assustadora. Em 2026, viveríamos um dia do juízo final. Todos os recursos não conseguiriam mais sustentar o crescimento humano. É uma catástrofe que aconteceria no ano que vem. Boa parte do que o homem faz hoje com o meio ambiente, de não preservar o clima, as florestas, o mar, a fauna e a flora, acaba prejudicando toda a produção agrícola de alimentos e prejudicando a produção agrícola, você tem menos alimentos no mundo, num momento, num passo em que você tem um crescimento da população. Então, se você tem um crescimento da população com menos alimentos, você tende a ter o quê? Uma ampliação, uma amplitude de pessoas passando fome no mundo inteiro. Quase 10% da população que está nesse momento passando fome. Se ninguém ajudar, eles morrem sem ter alimentos. As causas para o esgotamento de recursos, segundo especialistas, vão muito além. Existem uma conjunção de fatores que conduzem a esse agravamento da fome. Um é a emergência climática. Outro fator são as guerras. O terceiro tipo de fator é o econômico, que vão desde as guerras tarifárias até o fato de os países, sobretudo os mais pobres, estarem altamente endividados e sem espaço fiscal para fazerem políticas públicas de assistência social ou de investimento em alimentos, né? Produção de alimentos e na distribuição de alimentos. Está se formando um cenário que a gente chama de tormenta perfeita, que é a conjunção de vários fatores para a produção desse aumento da fome do mundo. Eu estou na entrada de uma grande comunidade na zona leste de São Paulo para conversar com uma família que retrata muito bem a realidade de outras tantas famílias por aqui. Pessoas que tentam todos os dias trazer comida para dentro de casa. Essa família em especial é dividida aqui em diversos cômodos com muitas crianças. E a gente vai conversar agora com a Evelyn, que mora nessa casa também, que divide espaço. Basicamente de favor ela vive hoje. E que batalha demais para conseguir trazer alimento para dentro de casa.
Everly, que está desempregada, vive num ambiente pequeno com outras 7 pessoas. Entre essas pessoas estão os 5 filhos dela. Aqui é a cozinha, né, de vocês? Sim, aqui é a cozinha da gente. Ó, tem fogão aqui que eu tô vendo. Funciona esse fogão? Então, o fogão no momento a gente não estamos usando porque estamos sem gás. Então a gente não tem como usar no momento. E se não tem gás pro fogão, vocês cozinham como? A gente ganhou um fogãozinho pequenininho, que ele é elétrico. Aí a gente vai se organizando. Põe uma panela, a gente faz um pouquinho de arroz quando tem. Ou se não, quando não tem, alguém sempre traz alguma coisa para as crianças, para todo mundo. Aí a gente vai revezando quando ficar com fome. Uma criança de 0 a 6 anos que não se alimenta com os nutrientes corretos está marcado para o resto da vida no crescimento, na questão cognitiva e uma série de outras doenças que ela pode ter. Não adianta, depois de 6 anos, se alimentá-la super bem. Ela já não cresceu, ela já perdeu a janela de crescimento. Às vezes eles falam, mãe, hoje tem comida? Às vezes eu falo, não, hoje não, filho. Hoje, às vezes, Deus vai preparar mais tarde, uma outra hora a gente arruma e nós comemos. Eles entendem. E como é que você se sente? Nós como mãe, por dentro, mata a gente. Porque você vê um filho seu pedir uma coisa e você não ter pra dar, é a mesma coisa de que você tomar uma facada no peito e não ter como não ajudar teus filhos. Os impactos da fome no mundo são extremamente severos. Em primeiro lugar, as populações famintas têm a sua capacidade de trabalho reduzida. Então, as pessoas famintas, elas são menos criativas, elas têm menor capacidade de aprendizagem. Então, o potencial humano dessas pessoas é limitado. Você não consegue, com fome, procurar um emprego, você não consegue, com fome, estudar, você não consegue, com fome, fazer quase nada. Diante do enorme desafio de alimentar uma população de mais de 8 bilhões de pessoas, a indústria alimentícia se transformou para produzir mais, de forma mais rápida e mais barata também. Só que isso levou à proliferação dos chamados alimentos ultraprocessados. Esses alimentos não são comida de verdade, não são alimentos que vão te dar os componentes que você precisa, as vitaminas que você precisa, né, para que você consiga se desenvolver. Eles vão te dar uma satisfação, parece que enchi o meu estômago, estou satisfeito, mas aquilo ali não é bom para a nossa saúde. Elas podem estar adoecendo pela boca. Elas podem ser pessoas que estão com sérias deficiências nutricionais. Esses alimentos, embora sejam acessíveis e também com longa validade, acabam substituindo produtos frescos e naturais. O que cria uma população que pode até comer, mas que não está nutrida. O ultraprocessado também pode contribuir para o aumento dos custos de saúde na economia. Então a gente tem mais um problema econômico para poder enfrentar no futuro. Já está hoje estudos, né, que comprovam que aquelas pessoas que se alimentam com comidas ultraprocessadas estão muito mais suscetíveis a cânceres. Todos os tipos de cânceres. Por quê? Porque são componentes, né, químicos que são utilizados. E um fator que deixa essa equação ainda mais difícil de se resolver é o desperdício. É uma outra lista que o Brasil também faz parte. Hoje o Brasil desperdiça, segundo dados recentes publicados pelo Pacto contra a Fome, quase 8 vezes o que a gente se alimenta no Brasil. Então, se a gente pegasse tudo que a gente desperdiça, poderia alimentar o país 8 vezes. Aqui no Brasil mesmo, o desperdício é muito grande. E o desperdício vai desde a produção de alimentos até o transporte, através das nossas rodovias, que não são mais adequadas para transporte de alimentos, até o consumo final. Nós temos ainda uma cultura brasileira de dizer, é melhor sobrar do que faltar. E nisso a gente acaba fazendo muito mais do que nós deveríamos no almoço de domingo, por exemplo, nos almoços do dia a dia. E o que faz com essa comida? Muitas vezes jogamos fora. A preocupação é cada vez maior. Se o ser humano não aprender a lidar melhor com o alimento que produz, podemos estar muito, muito perto do limite. Falar de fome no mundo é algo sempre muito inquietante e agoniante. Olhar apenas o alimento como um negócio vai fazer o mundo acabar.